Olá, bom dia, graça e paz. Pastora Sandra falando. Vamos a mais um dia de meditação da palavra. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que fala sobre um homem tão ilustre que na Bíblia o texto que vai falar sobre ele você vai encontrar em 1 Crônicas 4. Você vai ver que 1 Crônicas 4 vai falar sobre os outros descendentes de Judá. E aí tem uma lista de nomes. Você já viu quando a Bíblia fala, né, sobre os descendentes, que vai falando, né? E o fulano e o Beltrano, e esse foi o pai, esse foi os filhos, esse foi o irmão, não sei o quê. Você pega lá para ler, você vai ver. Quando chega no verso 9, acontece algo sobrenatural nessa lista de nomes. Porque no verso 9 diz assim, ó, vou ler o 7 e o 8 para vocês verem como quebra a sequência. Diz assim, estes foram os filhos de Elá, Zerete, Zoar, Etnã, Cós, que gerou Anube, Isobeba e os clãs de Arael, filho de Arum. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes. Tem uma versão que diz assim, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe o chamou Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Aí o 9 e o 10, né? Jabes orou ao Deus de Israel. Abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. E aí continua no 11. Quelub, irmão de Suá, gerou Meir, pai de Estom, Estom gerou Bet-Rafa. Você entende? Jabes tornou-se o mais nobre que os seus irmãos. Mas por quê? Porque ele não se conformou com a decretação da derrota em sua vida. Porque reagiu diante da dor. Porque ele sacudiu o jugo do pessimismo. Porque resolveu buscar a Deus diante do sofrimento. A quem você tem buscado diante do sofrimento? Né? As pessoas hoje com a questão da tecnologia, tudo vai no Google, né? Buscar uma resposta. A quem será que nós temos buscado diante do sofrimento? Olha o que fez diferença na vida de Jabes. O seu nome significa dor. O próprio versículo diz, sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores dei a luz. A mãe sofreu muito para o trazer ao mundo. Jabes recusou carregar o estigma do seu nome. Buscou a Deus e um milagre aconteceu na sua história. Vários pedidos foram feitos. A oração dele foi uma oração inteligente, curta. Ele pediu a bênção de Deus, que então nesse primeiro pedido ele reconhece que só Deus poderia reverter os prognósticos sombrios do seu nome. Segundo, ele pediu a Deus fronteiras mais largas. Ele pediu oportunidades mais extensas, influência mais expressiva. Jabes queria subir nos ombros dos gigantes e ter a visão do faraó alto. Terceiro, ele pediu a Deus livramento do sofrimento. No meio de uma geração que se conformava com a dor e estava subjugada pelo sofrimento, Jabes se soergueu das cinzas, trocou os gemidos da alma pela alegria da esperança. Substituiu o pranto da dor pelo cântico da vitória. Deus deferiu os pedidos de Jabes e ele alcançou o que pleiteou diante do Senhor. Por isso, tornou-se mais nobre do que os seus irmãos. Destacou-se no meio da sua geração. Tornou-se um monumento da graça, um estandarte que ainda trêmula. Ensina às gerações pósteras que vale a pena caminhar com Deus e fazer a sua vontade. Amados, que tremenda esse texto, que tremenda essa palavra que
É um texto que está indo citando o nome dos descendentes. E quando quem estava escrevendo, isso é tão forte, que quem está narrando essa lista de nome, quando chega em Jabes, ele não podia somente falar Jabes, filho. Não, ele deu uma pausa. Ele achou necessário resumir a oração de um homem que tinha tudo para ser uma pessoa depressiva, oprimida, sofredora, mas ele não fez igual a todo mundo. O que ficou marcado na vida deste homem foi que ele tomou uma atitude diferente da que todos estavam tomando. Então, quem estava escrevendo deu uma pausa e disse: Jabes foi o homem mais respeitado, mais ilustre do que os seus irmãos. Ele se destacou no meio da sua família. Por quê? Porque ele decidiu orar a Deus. E a palavra diz: Jabes orou ao Deus de Israel. Abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores, porque ele sabia do significado do seu nome, que o significado do nome dele era dor. E ao invés dele aceitar esse peso, esse jugo, ele orou a Deus. O que nós temos feito diante do sofrimento, diante daquilo que foi imposto? Talvez pelo histórico familiar, quem sabe você é descendente de uma família que quem sabe você já reconheceu, você disse assim: puxa vida, na minha família todo mundo se divorciou. Poxa vida, na minha família todo mundo teve depressão. Eu tenho medo porque na minha família já teve tantos que cometeu suicídio. Ah, porque na minha família estão todos tomando o mesmo remédio. Você vai se conformar com esse todo mundo está fazendo? Ou você vai tomar uma atitude hoje que vai fazer a diferença? De orar ao Deus de Israel. Esse Deus continua vivo. O nosso Deus, ele está atento à nossa oração. Ele não cerrou os seus ouvidos. Ele quer que nós continuemos com a mesma disposição de buscar a ele em oração. Tem pessoas que buscam saber o significado do nome para se fazer de vítima. Ah, porque foi a minha mãe que colocou, tome uma atitude. Não aceite palavra de maldição. Não aceite essa palavra de derrota que você ouviu. Ah, não adianta. Não adianta. Todo mundo, aconteceu com todo mundo, vai acontecer com você também. Está repreendido em nome de Jesus. Tome uma atitude. Faça diferente, que você seja o Jabes da história da sua família. Que você seja o Jabes que vai se levantar e vai fazer a diferença e vai clamar a Deus. E um dia alguém vai contar a história e vai dar uma pausa quando se lembrar de você, porque não vai ser suficiente dizer que você foi mais um nessa lista, mas essa pessoa vai pausar e vai dizer: o fulano orou a Deus, ele teve uma vida de intimidade com o Senhor. Porque, amados, eu vou falar uma coisa para você. Aquilo que mais nós somos é o que marca a nossa história. Será que nós somos reclamões? Será que nós estamos como murmuradores? Será que alguém está se lembrando de nós quando lembra de coisas ruins? Pelo que você era lembrado antes? Talvez até você já foi alguém que quando alguém falava de oração, lembrava de você. Quando falava de orar no monte, lembrava de você. Quando falava de alegria, lembrava de você. E quem sabe hoje você está numa condição diferente, passando por problemas. Todo mundo passa por problemas. Todos nós passamos por lutas e provações.
mas é a nossa postura diante da luta, do problema, é que faz a diferença. E o diabo, ele pode espernear, ele pode berrar, mas ele não tem poder de derrotar a sua vida. Quando você aprende a viver no esconderijo do Altíssimo, quando você entende que é aos pés do Senhor que nós devemos estar, é orando. Existem tempos que é tão fácil a gente orar. Não sei se você já teve essa experiência, mas tem época que tem um peso. Você acha que os demônios vão querer que você ore. Só que tem gente que se conforma. Ai, eu não estou conseguindo orar. Se vira, ora em línguas. Ora de pé, ora andando. Eu lembro uma época que eu orava, eu tinha o meu período de oração e eu dobrava o joelho e eu começava a orar. E eu, por 2 vezes seguidas, eu dormi. A opressão era tamanha que a minha mente sumia. E eu, pela 2ª vez, eu acordei assim, sabe, com aquela vergonha do Espírito Santo. Meu Deus do céu, eu estava dormindo. O Espírito Santo falou para mim dentro do quarto: ora de pé. Soldado guerreia de pé. Você já viu soldado guerrear de joelho? Joelho é o momento de quebrantamento, do clamor. Já parou para pensar nisso? A gente não pensa nessas coisas. Ah, se não fosse o lindo Espírito Santo. Ele diz para mim: ora de pé. Põe o louvor, anda nesse quarto, guerreia. E eu mudei as minhas estratégias e até hoje, assim, quando eu não consigo orar de pé, eu oro sentada, eu oro de joelho, eu oro. Eu sei que eu preciso orar. A maneira pela qual você vai orar, Jonas, dentro do ventre do peixe, ele orou e Deus ouviu. Qual é a situação adversa que você está passando? Tem gente que acha que porque não consegue orar de joelho, tem até uma igreja, né? Que tem uma doutrina que você só pode orar de joelho. Gente, e o doente então não fala mais com Deus porque está deitado? Não existe um meio. Você tem que fazer assim para Deus te ouvir. Não, você precisa orar, ser sincero de coração. Jabes fez uma oração curta e objetiva. E o que eu acho mais lindo é que quem estava escrevendo o texto, ele disse, ele orou. E Deus atendeu o seu pedido. Vai ter resposta sim do teu clamor. Vai ter resposta sim, porque você vai se destacar como o mais nobre que os seus irmãos. Quem sabe Satanás está colocando um jugo sobre você, e feito você pensar que você é vítima. Ah, todos os meus irmãos estão tendo sucesso, menos eu. Ah, porque todo mundo está dando certo, menos eu. Quem sabe você já ouviu isso de alguém, e o que é que você está fazendo com essa declaração de derrota que você recebeu? Você está aceitando? Eu quero dizer para você agora, se levanta, sai desse lugar onde você se encontra esmurecido, desanimado, achando que não vai dar certo, que Deus escolheu você para que você seja diferente no meio dos teus irmãos. Ele não te chamou para ser mais um, ele não te chamou para ser igual. É através da tua vida que o sobrenatural vai acontecer, e a inveja do inferno, porque olha para você e vê um brilho diferente na sua vida, essa inveja não vai prevalecer, porque o que Deus tem para fazer, vai fazer. Só que você precisa se colocar de pé e orar a Deus. Não se conforme, mude a sua postura, o nome de Deus vai ser glorificado, toda essa parentela vai saber, vai ficar marcado na história, outras gerações vão conhecer sobre você, porque Deus é fiel, e Ele se importa sim, Ele é o Deus que responde oração, sim. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer.
porque a tua palavra tem os registros, meu Deus. Ah, Senhor, que maravilha é a tua palavra. A tua palavra que nos traz, Senhor, um renovo, um vigor, um ânimo. A tua palavra é viva, ela acrescenta fé. Pai, nós queremos em nome de Jesus colocar todos esses ouvintes na tua presença. Que venha sobre a vida dessa pessoa um novo tempo, que essa pessoa venha se levantar. E o diabo queria que ela pensasse que ela é diferente, porque ela é a única que não tem o que os outros têm. Satanás é mentiroso, é enganador, é justamente por ser diferente dos outros que essa pessoa hoje, se ela nunca confessou Jesus, ela vai confessar Jesus, e ela vai se levantar e vai orar e vai dizer: Deus, me abençoa, Senhor, me ajuda, porque muitas das vezes até quando nós queremos ser abençoados, para abençoar, o Senhor é o primeiro que tem o prazer em nos promover. Essa história de derrota é mentira do diabo. É mentira do diabo. O Senhor conhece o coração de servo. O Senhor conhece o coração disposto. Uma oração verdadeira, uma oração simples, porém objetiva, Deus. Oh, Pai. Talvez não tenha sido aquela oração mais eloquente e estrondosa, mas uma oração sincera que mudou a sua história e que fez quem estava escrevendo essa lista de nome parar para glorificar o teu nome, porque no final diz: e Deus ouviu a sua oração. Então nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está ouvindo o nosso clamor. Faz de nós, Senhor, os refletores que vão refletir a tua glória para esse mundo que vive numa escuridão. Nós seremos a mão que vai estender e vai dar o pão e vai socorrer e vai ajudar. Nós seremos, não só para aparecer nas televisões, nas mídias, mas nós seremos a diferença, porque sabemos que o céu está olhando para nós. E tudo que o Senhor coloca nas nossas mãos é teu. É tudo teu, Senhor. E nós vamos prestar conta um dia. Em nome de Jesus, ouve, Senhor, o clamor. E que haja um Jabe se levantando nesse momento, Pai. Nesse dia, através dessa palavra poderosa. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e até a próxima.